Então essa é basicamente a primeira mensagem, né, que vai estar disponibilizada aí no canal Mais Uma Voz. Você que está assistindo, os que estão aqui também vão poder acompanhar, as que estão aqui. E o título dessa mensagem é uma única palavra: encorajamento. Nós estamos vivendo um período de muita incerteza e de muitas expectativas que estão, de certa forma, incomodando e perturbando muitas mentes em todo o mundo, não só aqui, mas em todo o mundo. Então, falar de encorajamento e encontrar na Bíblia versos que nos falam sobre esse assunto, eu acredito que é algo muito apropriado e importante a ser feito. Mas não somente diante da crise que o mundo passa hoje, mas diante de cada situação individual de cada vida, né? Cada um de nós temos o quê? Temos as nossas necessidades, temos os nossos planos, temos as nossas metas, temos também as lutas pelas quais passamos e que precisamos vencer, né? Cada um tem as suas provas pessoais a travar. E buscar na palavra de Deus mensagem de encorajamento, eu creio que é algo muito apropriado para começarmos o ano, né? E eu quero aqui propor algo também a vocês, propor vocês também que estão assistindo, que ao longo deste sábado, primeiro sábado de 2021, nós vamos mais ou menos imaginar, pensar, também quem sabe conversar uns com os outros, para vermos quais são as maiores necessidades, as maiores dificuldades, as maiores lutas, e vamos fazer uma espécie de ajuda mútua, de encorajamento mútuo. Como vai ser feito isso? Eu vou passar um verso bíblico para cada uma. Vocês também podem passar um verso bíblico, cada uma para mim. Você também que está assistindo pode fazer isso com um familiar seu, que você sabe que está passando uma luta, uma dificuldade, com um irmão de fé, com alguém que você vê que necessita de um encorajamento na palavra de Deus. E o que é que nós vamos fazer ao longo de todo o ano, com uma certa periodicidade, talvez semanal, ou talvez de 15 em 15 dias, ou talvez em todo mês. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos reenviar esse verso para a pessoa, e vamos dizer que estamos orando por ela, por aquele propósito, por aquela dificuldade que ele tem passado, por aquela meta que ele, se for da vontade de Deus, seja alcançada. E nós vamos fazer isso durante todo o ano. Porque eu penso que falta muito isso em nosso meio. O que a gente costuma fazer? A gente tem mais disposição para, muitas vezes, criticar, para colocar obstáculos, empecilhos, para colocar dificuldades, mas não para encorajar as pessoas. Olha, eu estou orando por você. Olha, aquele problema que você está passando, leia esse texto aqui da Bíblia. Tenha fé, você vai vencer em nome de Jesus. Falta muito isso em nossas vidas. A começar por mim. Eu faço muito pouco isso. Eu creio também que cada um de nós fazemos isso muito pouco. E de acordo com alguns versos que nós vamos ler aqui agora na palavra de Deus, nós vamos entender que isso é extremamente necessário. Principalmente quando nós vemos que cada dia mais estamos perto de quê? Da volta de Jesus. Tá bom? Então eu quero começar com o texto de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6,
Se não der tempo de vocês acompanharem, porque eu já estou aqui no tablet com todos os textos abertos, vocês podem só acompanhar aqui a minha leitura para que a gente ganhe tempo, tá bom? Então eu já estou aqui com os versículos aqui no celular e no tablet que eu vou utilizar, e vocês podem acompanhar, se quiserem também abrir, eu não sei se vocês vão acompanhar a velocidade, mas para que a gente seja bem mais dinâmico aqui, bem mais hábil, devido aí ao tempo, né? Até mesmo porque as pessoas também que costumam assistir vídeos na internet, eles não gostam de assistir vídeos longos, né? Mas vamos então, a primeira passagem que vamos ler é Deuteronômio 31, versículo 6, que diz assim: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. A gente podia ficar aqui a mensagem toda falando só desse verso, do contexto que envolve esse verso, esmiuçando aqui cada palavra, que aplicação que essas palavras aqui podem ser feitas em nossa vida, mas eu quero aqui ler vários versos com vocês, e vocês podem depois, eu posso passar todos esses versos para vocês, para você que está assistindo também ficará aí na descrição do vídeo, você poderá ter acesso. Mas o que eu quero salientar aqui é a importância de nós nos esforçarmos. O verso ele começa dizendo isso: esforçai-vos, animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles. O mundo hoje ele está em pânico, ele está em pavor. É medo de doenças, é medo de criminalidade, é medo de desemprego. O mundo ele está em pânico, mas a palavra de Deus a nós é a seguinte: não vos espanteis diante deles. Você está vendo todo mundo espantado? Não vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, amém? Amém. Não te deixará, nem te desamparará. Quantas vezes nós achamos que Deus nos desamparou? Porque as coisas não aconteceram do jeito que a gente esperava. Porque aquilo pelo qual a gente ora tantas vezes a Deus, a gente não vê acontecendo. Precisamos ter a certeza que Ele não vai nos deixar, que Ele não vai nos desamparar. Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe o momento, Ele conhece todas as coisas. E lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Às vezes é fácil confiar nisso aqui, nessa promessa, quando nós estamos andando por caminhos o quê? Tranquilos, né? Não tem espinho, não tem pedra, não tem dificuldade. Aí é fácil, né, confiar. Mas aqui está falando, por onde quer que andares. Mesmo que nós venhamos a andar pelo vale da sombra, o quê? Da morte. A palavra de Deus diz o quê? Não temerei mal algum, porque tu estás comigo, né? É o que fala lá no Salmo 23, não é isso? Vamos agora ver o que diz Salmo 9, verso 9 a 10. Salmo 9, 9 a 10, diz assim: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Olha que maravilha! O mundo hoje está buscando se refugiar onde? No dinheiro, nos remédios, em seres humanos, em governantes. O mundo ele está buscando se refugiar em várias coisas. Mas esse salmo aqui ele vem dizendo para nós que o refúgio mais alto, que quando todo o mar da dificuldade ele ameaça envolver a nossa vida de uma forma que a gente acha que vai se submergir naquelas dificuldades. Qual que é o refúgio mais alto?
A palavra de Deus ela vem dizendo: o Senhor será também um alto refúgio ao oprimido. Um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Deus não desampara aqueles que o buscam. E quantas vezes talvez você pensou que Deus te desamparou porque seu filho está rebelde, não te obedece, anda por caminhos tortuosos, talvez, quem sabe, no mundo das drogas, talvez, quem sabe, trazendo tantos e tantos problemas para a sua vida, ou talvez a doença, a enfermidade bate à porta da sua casa, ceifa alguns dos seus familiares, e você começa a entrar em desespero, pensando qual será a próxima crise, qual será o próximo problema. O Senhor, Ele não desampara os que te buscam. Busque a Ele e Ele vai ser o seu amparo. É a promessa das Escrituras, da Palavra de Deus. Um outro salmo importante que fala para nós uma mensagem de encorajamento está no Salmo 16, versículo 8. Olha o que diz. Salmo 16, versículo 8. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Olha que mensagem tremenda que o salmista ele coloca. A palavra nunca é uma palavra muito forte, gente. É uma palavra muito forte. E talvez nós somos tentados a imaginar que atrevimento é esse de um homem falar que nunca vacilará. Mas ele falava isso por quê? Porque ele colocava o Senhor continuamente diante dele. Estava a sua mão direita ali, por isso que ele nunca vacilaria. Será que você tem feito isso nos momentos de dificuldade ou mesmo nos momentos de bonança? Você tem colocado continuamente o Senhor diante de ti para você não vacilar? Para você não fraquejar, para você não temer, para você não entrar em desespero? O salmista ele continua dizendo, no Salmo agora 27, versículo 14. Salmo 27, 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Olha que maravilha. Esperar no Senhor é algo que poucas pessoas neste mundo têm buscado. Muitos acham que têm esperado no Senhor, mas muitas vezes ele espera mais um recurso de saúde humano, ele espera mais um recurso financeiro, ele espera mais um recurso de um governante, de um homem, do que ao Senhor. Essas coisas são importantes? Muitas dessas coisas são importantes e necessárias. Mas onde que nós estamos mais depositando as nossas esperanças? Precisamos refletir nisso. Salmo 55, versículo 22 diz assim: lança o teu cuidado sobre o SUS. Lança o teu cuidado sobre o SUS, Sistema Único de Saúde. Lança o teu cuidado no partido A, no partido B, no governante A, no governante B. Lança o teu cuidado na religião A, B, C ou D, no pastor fulano, beltrano e ciclano. Lança o teu cuidado sobre o Senhor. E Ele te susterá. Não permitirá jamais. Olha o que fala isso. Essas palavras, gente, são muito fortes. Nunca será abalado. Aqui agora no Salmo 55, 22 fala: não permitirá jamais que o justo seja abalado. É uma pandemia que vai me abalar? É uma crise financeira que vai me abalar?
É uma morte de um ente querido que vai me abalar? Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Que isso seja real na nossa vida. Que isso não fique só nas páginas da Escritura, mas fique impresso vividamente nas páginas do nosso coração, da nossa mente. Durante todo esse ano de 2021 e durante todos os anos da nossa vida, para que nós possamos estar firmes no Senhor. Continuando agora em João 16:33, uma outra palavra de encorajamento do nosso Senhor Jesus Cristo para nós, ele diz assim, João 16, versículo 33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais o quê? Paz. No mundo terás paz? Jesus disse assim, tenho-vos dito isso para que no mundo tenhais paz? Para que no sistema de saúde tenhais paz? Para que na economia mundial tenhais paz? Tenho-vos dito essas coisas para que em mim, em Jesus, tenhais paz. No mundo tereis paz, é isso que ele fala? Aflição. No mundo tereis aflições, meus amados. Você está passando aflição? É mistério que isso aconteça. A palavra de Deus diz que isso ia acontecer. Jesus disse que isso ia acontecer. Mas fique desanimado, é isso que está falando? Mas fique acabrunhado, fique de cabeça baixa. Deixa a depressão tomar conta de você por causa das aflições. É isso que fala a palavra de Deus? Não, meus amados. Tenha de bom ânimo. Fique animado. Fique firme. Porque eu venci o quê? O mundo. Jesus venceu. E aquele que vencer, ele vai fazer o quê? Ele vai recompensar, como fala lá em Apocalipse. Vamos agora para Romanos, capítulo 1, versículo 11 a 12. Romanos 1, 11 a 12. Diz assim: porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isso é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como a minha. Então, olha aqui o que o apóstolo Paulo ele diz. Eu desejo ver vocês, ele escreveu aos Romanos nessa carta, para vos comunicar algum dom celestial, a fim de que sejais confortados. O interesse de Paulo era confortar as suas ovelhas, os seus irmãos. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua. Então ele queria fazer o quê? Ele queria consolar, mas ele queria também o quê? Ser consolado. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos estar dispostos a consolar aqueles que estão tristes, que estão acabrunhados. E não condenar, não julgar. Mas também precisamos o quê? Ser consolados. O apóstolo Paulo demonstrou aqui que ele também precisava ser consolado pela fé mútua, assim vossa como a minha. Então esse é o cristianismo que nós precisamos exercer. É um consolando o outro, é um exortando o outro, é um animando o outro, é um ajudando o outro, para que nós o quê? Para que nós vençamos toda a provação com a força de Cristo. Porque uma vez que nós fomos consolados por Cristo, nós também vamos querer o quê? Consolar o nosso semelhante. Em 2 Coríntios agora, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 até o 16, é um texto maravilhoso. Preste atenção no que esse texto diz. São vários versículos. 2 Coríntios 4, 7 a 16. Nós vamos ver que mensagem Deus tem agora para nos falar através destes versos.
Então vamos ler aqui agora 2 Coríntios 4, 7 a 16, que diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso desfaleceremos. É isso que fala? Não. Por isso não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então, nesse ano agora que se renova, 2021, que realmente nenhuma das dificuldades que puderem acontecer com cada um, seja de doença, seja de crise financeira, seja de problema familiar, seja de planos não realizados, que nada dessas coisas venha nos desfalecer, venha nos desanimar, mas que o nosso interior, mesmo se o nosso corpo ele ficar doente, ele sofrer algum acidente e for de alguma forma prejudicado, mesmo que a idade ela venha manter os seus efeitos aí no nosso corpo, nos limitando em várias coisas, que o nosso interior possa se renovar. Amém. De dia em dia, em cada dia desse ano que agora se inicia, que mesmo atribulados, nós não sejamos desanimados, como fala aqui. Mesmo angustiados, nós não fiquemos perplexos. Mesmo perseguidos, não nos sentir desamparados. Porque muitas vezes quando nós somos perseguidos, a gente tem a tendência de quê? Achar que Deus nos desamparou. Mas Deus não desampara os seus filhos, como nós lemos aqui. Não é verdade? E para finalizar, eu vou pular aqui alguns versos. Eu vou pular 4 versos aqui na mensagem. Mas você que está assistindo aí vai ver esses versos na descrição do vídeo. Pode estudar. Eu vou ler apenas 1 Pedro 1,6 e 5,7 agora, para nós encerrarmos. 1 Pedro 1,6 e 5,7. 1 Pedro 1,6 diz assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Isso aqui parece um paradoxo, não parece? Como que alguém sendo contristado com várias tentações, com várias provações, com várias dificuldades, seja de doença, seja de crise financeira, seja de problema familiar, ele vai se alegrar? Mas é isso aqui que Pedro fala, em que vós poucamente vos alegrais, é isso que ele fala? Grandemente vos alegrais, ainda que agora, importa, sendo necessário que estejais um pouco contristados, com várias tentações. Então, se no tempo que nós passamos agora, no nosso contexto, nós estivermos sendo levados a passar várias tentações, várias provações, várias dificuldades, e isso nos deixa contristados em alguma medida,
que não seja em uma grande medida. Porque aqui fala, olha que interessante esse verso fala. Ele fala que nós precisamos ser grandemente nos alegrar com um pouco de tristeza diante das dificuldades. Olha só, e muitas vezes o que acontece? A gente faz o contrário. Tristeza. Muita tristeza diante de várias tentações e pouca alegria com a consolação que Deus nos dá. Vamos procurar agora nesse ano, você que está assistindo também essa mensagem, vamos procurar agora nesse ano fazer diferente, se alegrar grandemente, mesmo que passamos um pouco de tristeza diante das várias provações que nos assolam. E o último verso é 1 Pedro 5, verso 7, que diz assim, esse é muito conhecido, né, de todos nós, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós vamos lançar a nossa ansiedade para um governante, nós vamos lançar a nossa ansiedade para um chefe no trabalho, nós vamos lançar a nossa ansiedade em algum familiar, como se ele pudesse resolver todos os nossos problemas. Vamos lançar sobre Cristo toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Que nós nos apeguemos a essas promessas e que esses encorajamentos possam acontecer ao longo de todo esse ano. Nós propomos aqui no início, ao final deste sábado, pensar, conversar com algum irmão, amigo, com algum familiar, ver qual é a dificuldade dele e escolher um verso da Bíblia para poder agora, através daquele verso ali, manter uma relação de encorajamento durante todo esse ano. Então vamos pensando, você aí que está assistindo também pode ir pensando, que verso da Bíblia eu vou passar para servir para aquela dificuldade que um amigo, um familiar, um irmão está passando. E vamos alimentar esse encorajamento aí durante todo o ano. Quem sabe uma vez por semana, está lembrando a ele daquele verso, falando que está orando por ele. Quem sabe uma vez aí em cada 15 dias, em um mês, não sei. Cada um escolhe, como achar melhor. Para que nós possamos aí estar nos encorajando durante todo esse ano de 2021. Que Deus abençoe a todos e nos ajude a passar por toda dificuldade com alegria, com fé, com esperança, porque dentro em breve tudo isso passará e nós estaremos na eternidade gozando das bênçãos e das promessas que a nós foram confiadas. Que Deus abençoe.